Boa noite, gente. Está no ar mais uma edição do programa Quarto Poder Jovem. 2014 é ano eleitoral e abre novos temas para a agenda dos debates. Qual será o eixo temático da corrida eleitoral da campanha aqui em São Bernardo do Campo? Converso hoje com Evandro de Lima, do PTdoB. Ele que foi candidato a prefeito de São Bernardo em 2008 e atualmente é adjunto da Secretaria de Cultura. Boa noite, Evandro. Boa noite, Piola. Boa noite, Leila. Boa noite a todos os internautas. Muito bem. Bom, retificando aqui, ele é secretário adjunto da Secretaria de Cultura. Bom, aproveito o ensejo para cumprimentar a minha colega de bancada, Leila Benedetti. Boa noite, Leila. Boa noite, Piola. Boa noite, Evandro. Boa noite você, telenauta, que está na TV ABCD. Lembrando que você pode mandar a sua mensagem através do Linha ao Vivo, que é o campinho que está embaixo da sua tela. Muito bem, Leila Benedetti, que retorna hoje aqui ao Quarto Poder Jovem, não é verdade? Bom, Evandro, conta pra gente, quais são as principais atribuições da Secretaria de Cultura aqui em São Bernardo do Campo? Bom, Piola, a cultura, ela foi instituída a partir do prefeito Luiz Marinho, né? Era uma secretaria só, a Secretaria de Educação e Cultura. O prefeito decidiu criar a Secretaria de Cultura para ampliar a ação que esse segmento teria que ter junto à sociedade. É bom lembrar que nós seguimos muita orientação do que vem do PPA, do participativo e do orçamento participativo, para fazer exatamente aquilo que a população pede que se faça. Basicamente, a cultura ela fomenta, né, a profissionalização, né, nós temos cursos de capacitação, do ponto de vista do CLAC, do CAV, né, Centro de Audiovisual, o Centro Livre de Artes Cênicas, que é o CLAC, e leva para a população uma série de ações em várias linguagens, né, que vão do hip-hop às artes plásticas, né, passando pela literatura, pela memória, para poder resgatar isso para a cidade. Então, a cultura tem essa função, uma função ampla de atuação, do ponto de vista diversos, mas sempre pautado por aquilo que sai do PPA participativo e do orçamento participativo. Exato. Bom, para quem não sabe, em 2008, o São Bernardo do Campo retomou aí programas importantes, como a questão do orçamento participativo ou PPA, que é o Plurianual Participativo Amplo. Nele são realizadas plenárias em todas as regiões da cidade, onde é possível o cidadão explanar ali, enfim, expor as reivindicações da sociedade e a prefeitura trabalhar em cima disso. Agora, o PPA acaba sendo até uma linha auxiliar, né, para projetos de cultura, porque é possível identificar quais são as demandas, né? O PPA, na verdade, ele norteia todo o governo, todas as ações em todas as áreas do governo. O PPA ele te dá uma linha ampla, porque as plenárias são feitas com o prefeito, com todos os secretários, né, ou sempre algum representante de cada uma das secretarias, e ali a população ela vota as demandas, né, uma demanda para a cidade e 3 demandas locais, como você mesmo falou, por regiões da cidade, né. Cada região tem um OP, então a região da Paulicéia tem um, Rua de Ramos tem outro, e ali a população vai demandando, né, aquilo que ela entende como necessidade momentânea. Porque o orçamento da prefeitura é como o orçamento da nossa casa. Sim. Né? Você tem o salário da sua família, você tem que ajustar ele para aquilo. Vamos discutir, né? Exato. O que nós vamos gastar o nosso dinheiro? Nós vamos reformar o banheiro ou nós vamos construir a cobertura da garagem? Não dá para você fazer as duas coisas com o orçamento que você tem. E o prefeito Luiz Marinho, nesse ponto, ele conseguiu ampliar muito o orçamento da cidade. Você vê que para esse ano aqui está previsto são 4 bilhões, né, do orçamento da prefeitura. Você fala, mas a prefeitura tem 4 bilhões? Não, ela vai usar 4 bilhões de orçamento usando as parcerias que ela tem com o governo federal, algumas parcerias com o governo estadual, muito mais o governo federal do que o governo estadual, para poder fazer as ações que são demandadas pelo PPA e pelo plano que de governo que o Marinho instituiu quando ele assumiu. Né? Exato. Agora, Evandro, no seu ponto de vista, a metodologia aplicada num programa de governo, ela é ideal ou ela precisa ser melhorada, especificamente no programa de governo da gestão aí, Luiz Marinho? Não, se você olhar tudo que o governo fez até agora, nesses 5 anos de governo, né, do prefeito Luiz Marinho, eu entendo que ela é adequada. Ela vem, obviamente, a cada ano se aprimorando, né, a própria população foi entendendo, porque foi muito novo. Em 2009, fazer o OP, o primeiro PPA, em 2009, a população não sabia o que era. Sim. Então, se você pegar as filmagens que tem, né, do primeiro PPA, a população vinha de um governo anterior, um governo muito difícil, muito ruim, né, o governo passado, pelo menos na nossa avaliação, na avaliação da população, porque elegeu o Marinho, né, para substituir, e ela
você pega as primeiras reuniões, o povo muito bravo, muito nervoso com o governo, né? Não com o nosso governo, com o governo, com os governos de forma geral. E quando chegou, engraçado, quando chegou em 2012, por exemplo, o OP, o pessoal falava assim, olha, prefeito, eu quero agradecer a obra que o senhor fez lá no meu bairro. Então, a população foi entendendo também, foi se apropriando disso. E é isso mesmo que a gente quer. O governo quer que a população se aproprie. É como nós, na cultura, nós fazemos vários eventos, muitas ações que a gente faz. A gente divulga no guia da cidade, divulga, às vezes, nas redes e tudo mais. Mas tem gente que ainda não sabe o que a gente faz, né? A gente tem períodos que nós fazemos, por exemplo, apresentações no Parque Salvador Arena, geralmente por segmento, então, movimento hip hop, heavy metal, moda de viola, enfim. E tem gente que não sabe que tem, aí passa na rua, ouve e vai lá ver, né? Sim. Então, a população precisa se apropriar disso. É que o prefeito fala, quando você reforma uma praça, por exemplo, mas vai fechar a praça. Não vai nunca cercar uma praça. A praça é do povo, ela tem que ser aberta. Mas vem bandido, vem... Se a população se apropriar do espaço, não vem bandido, não vem nada. Vê que aquilo é de família e as famílias frequentam, né, as praças normalmente. Acaba ficando aí um clima ideal. Exatamente. Agora, a questão de fato do orçamento participativo mostra aí a sinergia da administração, né, com os movimentos internacionais, como o Wall Street, Indignados de Madrid, o Ocupa Sampa, que justamente eles reivindicam isso, defendem essa questão da valorização da democracia participativa e deliberativa, né? Quer dizer, não é porque o prefeito foi eleito pelo povo que ele tem que ser aquela figura sisuda, centralizadora, tomando todas as ações sem consultar. É possível administrar tendo mais participação, não é verdade? Muito bem, Leila Benedetti, já temos perguntas aí, comentários? Tem vários aqui, ó. Tem, começando pelo Diego Rafael, ele está perguntando, pode-se dizer que o PT do B é um partido nanico? Tá trolando, hein? Não, mas faz parte. Eu vou dizer o seguinte, como que é o nome dele? Diego. Diego. Diego, é o seguinte, quando você falar um partido grande ou um partido pequeno, precisa avaliar o que ele representa naquela cidade. Você falar, o PT do Bem São Bernardo é um partido grande. Desde 2004 nós elegemos vereador. E os chamados partidos grandes, né, por muitas eleições não conseguiram eleger ninguém, né? Então, o que pode determinar isso é o tempo de televisão. Só que São Bernardo, por exemplo, você não tem televisão para horário político, né? Sim. O programa político que passa na TV aberta, ele passa para SP1, Capital, né? Para a capital, basicamente. Então, nacionalmente, eu vou dizer, nós temos 3 deputados federais, né? Temos Sim. 26 deputados estaduais, temos em São Paulo 21 vereadores, então é um partido pequeno. Nanico não vou te dizer, tem partidos Tem 2 menores. deputados federais no Rio de Janeiro e um no Amapá, não é isso? Agora não, são 3, um 3. no Rio de Janeiro, um no Amapá e um em Alagoas. Em Alagoas. Isso. Aí 3 estados diferentes. E nós, na verdade, nós elegemos 4 deputados, um saiu, foi para outro partido. Mas nós tínhamos um deputado federal e depois pulamos para 4. E o PTB vem de uma linhagem de partidos, ele foi criado em 94, em que não havia as facilidades que existem hoje, né? Então, você pega, por exemplo, esses novos partidos que se conseguiu montar para agora, esse final do ano passado aí, vinha já com recursos, vinha com 10 deputados federais, nós vimos engatinhando mesmo, né? O PTB, na verdade, ele é uma dissidência do PTB. Do PTB de 94, né? E ele vem engatinhando, crescendo pelas próprias pernas, né? Sem cooptar deputados de outros partidos, se fazendo mesmo crescer com as suas próprias forças. Então é isso, eu não vou chamar de partido nanico, pode ser um partido Agora, talvez pequeno. teve a oportunidade, né, de crescer, né? Em 2006, né, houve ali a convenção e também foi debatida a possibilidade da fusão entre o PRONA, o PL e o PT do B. O PT do B tirou fora por não concordar, né, com algumas questões. Não concordar com a própria fusão, porque você tem assim, você tem uma linha de atuação, você vem seguindo, como eu disse, a duras penas. Não tem por que você fazer uma fusão para fazer parte de algo que você não acredita. E o que deu essa fusão? Deu nada, né? E nós continuamos lá. Então, a gente vem crescendo, vamos crescer mais esse ano eleitoral. O nosso foco agora é São Paulo,
a gente vem crescendo nos outros estados, como você mesmo observou. São Paulo é muito grande, é muito difícil, mas agora nós estamos prevendo para esse ano uma pré-coligação com outros 4 partidos pequenos, que eu não vou falar nanicos, que podem, que vai com certeza eleger desses 4, nós vamos fazer pelo menos 4 deputados estaduais da nossa coligação, da nossa pré-coligação. Muito bem, aproveito o ensejo aí para mandar um abraço para Donizete Ferreira, ele que já foi vereador em Santo André pelo PT do B, né? Em 2011 eu vendi um carro para ele. Até hoje ele reclama, fica me ligando. Tem mais, Leilinha? Tem Valéria Morrone falando, o seu partido conta apenas com 3 deputados estaduais. Não, federais. 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 Na sua opinião, não seria melhor ter se fundido com o PRONA e o PL na composição do PR? É o que acabamos até de falar, né? E ele... Eu acabei de responder, não valia a pena porque se você tem uma linha de atuação, você tem que seguir essa linha de atuação. Você mudar, não que não se possa mudar, não somos radicais, mas você tem que seguir e nós entendemos, eu sou membro da estadual, sou membro da Executiva Nacional também, entendemos que nós temos que continuar, porque este caminho ele está sendo trilhado da forma como nós planejamos que ele fosse. Aliás, eu cometi um equívoco. O nosso federal, um dos federais, ele é de Minas Gerais, que é o presidente nacional do partido hoje, que é o Luiz Tibé. Muito bem. Um fato até curioso, né? Nesses quase 4 anos de Quarto Poder Jovem, existe uma turma trolladora, né? Quer dizer, a pessoa fala e na sequência ela pergunta justamente para evitar aí o debate. Claro que é uma brincadeira, mas já estamos calejados, né, Leila? Muito bem. Quer dizer, várias participações aí. Tem várias aqui. Quarto Poder Jovem é uma plataforma interativa. Agora, em linhas gerais, secretário adjunto Evandro de Lima, é possível identificar da onde vem a influência cultural de São Bernardo? Olha, basicamente, né, acho que toda influência cultural do estado de São Paulo, ela tem muito dos italianos, não é? São Bernardo principalmente, você tem a Rota do Frango com polenta aqui, que é tipicamente, mas a gente tem em São Paulo gente de todos os cantos, né? Então não dá para te falar com certeza. Ela é muito ampla, né, muito rica em todos os aspectos, e se você parar para pensar, e eu tenho visto isso onde eu tenho andado, eu tenho rodado muito nas comunidades, surge arte das situações que você menos espera, né? Às vezes uma dança simples que um grupo escolar faz, para eles é uma forma de arte, né? Uma expressão, um desenho, uma foto, uma pintura, isso é muito amplo, então não dá para te dizer com certeza de onde vem. É amplo e é muito rico, isso dá para te falar, que é muito rico. Muito bem, muito bem. Existe todo aí esse sincretismo cultural, social. São Bernardo acaba tendo a mistura, né, das etnias, dos povos, das religiões, né? Se intensificou aqui, sobretudo no final dos anos 70, né, o processo migratório. Antes disso, a cidade foi aí colonizada praticamente por italianos. E quem está de prova aí é Fábio Silva Gomes, que biografou aí quase 145 famílias nos livros, correto? O Quarto Poder Jovem vai agora para um breve intervalo, voltamos já, não saia daí. Muito bem, gente, olha só, focando aqui na Leila Benedetti, só porque ela voltou um semestre inteiro. Muito bem, agora voltamos aqui com o segundo bloco do programa Quarto Poder Jovem. Olha só. Converso hoje com o Evandro de Lima, ele que atualmente é secretário adjunto de Cultura aqui em São Bernardo, mas também, não é, Evandro? Foi secretário de Relações Internacionais. Eu queria que você dissesse, para quem está em casa, qual que era o desafio aí de liderar essa questão da interlocução com outros países? Primeiro que você deve falar várias línguas, né, para poder compreender, né? Na verdade, não, né? Não tem necessidade hoje, né, de você falar várias línguas para tocar uma secretaria dessa. O desafio foi primeiro montar a secretaria, criar a secretaria. Porque o que existia, uma reforma, né? Não, existia o cargo de secretário, não havia uma estrutura de secretaria. E o prefeito Luiz Marinho fez a reforma para poder criar uma estrutura de secretaria. Nós focamos basicamente em levar o nome de São Bernardo
colocar o nome de São Bernardo no cenário internacional para atrair investimentos e fazer ações, porque o Lula, né, o legado que o Lula deixou, né, para fora do país foi muito grande. Então, o fato dele morar aqui em São Bernardo atraía muita gente, muitas... tem toda uma simbologia. Exato, e atraía muita empresa interessada. Eu vou na cidade do Lula, vou na cidade do Lula. Então a gente recebia muito convite para participar de ações ou para viajar. Eu fui para a Coreia do Sul, né, a convite de investidores lá que queriam investir aqui no Brasil. Fiz uma apresentação da cidade lá, fui para a Itália. Foi em Seul mesmo? Oi? Foi em Seul? Em Seul, obviamente levamos tradutores, né? Isso faz parte hoje do dia a dia também. Eu falo que você fala muitas línguas, você não leva tradutor, então é bom você levar para gerar emprego, né? Então, a gente fazia essas ações. Nós fizemos um congresso em 2009, que foi um fórum com embaixadores e cônsules, né? Não sei se você lembra disso, vieram 26 embaixadores, sim. Né, numa ação que nós fizemos na Pinacoteca. Fizemos várias rodadas de negócios com câmeras de comércio. Então, é um trabalho muito interessante, mas é um trabalho para dentro, né? As pessoas não sabem muito o que você faz, né? Porque não está acostumado, obviamente. Não são todas as prefeituras que têm uma Secretaria de Relações Internacionais. Geralmente essa área está dentro de alguma área, de alguma secretaria, desenvolvimento econômico, educação, enfim. Sim. Mas havia uma vertente que era muito de educação e cultura, né, com cidades irmãs e tal, e quando o prefeito Luiz Marinho assumiu, ele ampliou isso também para outros segmentos. E o nosso desafio maior foi isso, foi fazer primeiro as pessoas entenderem o que a gente fazia, né? Eu estive em todos os PPAs e orçamentos participativos, nunca houve uma pergunta para relações internacionais, porque as pessoas não entendiam. Porque né? eles colocam a prioridade, que geralmente eles relatam problemas de saúde, né, que é um hospital, uma creche. Que atinge a pessoa diretamente. Diretamente, né? Mas foi muito interessante. Nesse ponto, o secretário de Educação e Saúde trabalha mais, né? O habitação, o SU trabalha muito, né? Todos os problemas da cidade estão na Secretaria de Serviços Urbanos, que hoje é tocada pelo Tarcísio, né? Tarcísio Secoli. E a ida para a cultura, na verdade, é assim, neste governo, as ações são participativas, como a gente fala. Você ser secretário ou ser secretária adjunto, a responsabilidade é a mesma, né? Cada um na sua função, porém com a mesma responsabilidade. Então, acho que é outro desafio. Muito bem. Tá aí Evandro de Lima. Lembrando que um dos entusiastas aí dessa Secretaria de Relações Internacionais, quem mais defendeu, foi justamente o presidente de honra da Câmara de Comércio Brasil-Venezuela e também da Câmara de Comércio Brasil-China, que é morador da cidade, o senhor Mohamed Laila. Leila Benedetti. Oi. Está muito elegante de óculos, Obrigada. viu, Leila? Nosso timão perdeu para o São Bernardo. Você nasceu em São Bernardo, você torceu para quem? Oi? Jogou Corinthians em São Bernardo. Para quem que você torceu? Corinthians. Eu também. Mas vamos lá. Mas não deu certo, né? A gente acabou perdendo. O Evandro é palmeirense, né? Mas torci para São Bernardo, óbvio. Por razões óbvias, né? Duplamente, né? E aí, Leila? Tem a Bia, do Rude Ramos, falando que adora a TV ABCD e a TV Bernô e perguntando, ela quer saber se o Evandro acha importante um aeroporto para a cidade, assim como divulgou o prefeito Marinho. Porque no primeiro telejornal, né, Leila, do ano aqui na TV Bernô, o prefeito Luiz Marinho manifestou aí o interesse da cidade na construção de aeroporto. Olha, eu não quero parecer puxa-saco, viu? Mas é o seguinte... se você parar para pensar, o prefeito ele tem uma cabeça de estadista, né? Ele não pensa só São Bernardo como São Bernardo, né? A questão dos caças é uma questão que foi barba, cabelo e bigode, né? O prefeito atuou em todas as etapas, né? Ele teve a informação, inclusive, trabalhou muito, foi para a França nas instalações da Rafale, foi para a Suécia, né? No Gripen. Teve reunião até com a rainha, com o rei, lá para falar isso, né, sobre a importância de envolver o Estado nesse assunto, e conseguiu que a fábrica vai ser em São Bernardo. Nada mais justo, né, nada mais óbvio que um aeroporto para São Bernardo, né, que é importante, é muito importante, né. Nós, são bernardenses, eu sou nascido aqui, a gente tem que ter uma cabeça mais ampla de que nós vivemos numa cidade grande,
né? Não que os de fora falam que nós somos do interior, não, nada contra o interior, muito pelo contrário, mas nós vivemos numa cidade grande. Nós vivemos numa cidade que é o 4º orçamento da União, são 4 bilhões de reais. Então você ter um aeroporto aqui, como você ter uma fábrica de caças, é uma coisa meio que natural, você estender uma coisa para outra. E esse projeto, o prefeito Luiz Marinho vem trabalhando muito, trabalhando sozinho, né? Ele fala na reunião do secretariado desse assunto, quem fala só eu falo, ninguém aqui está autorizado a falar, mas eu acho importantíssimo, nós temos que abrir nossas mentes e saber que nós temos que expandir, que a cidade precisa crescer em todos os aspectos. E, se você me permitir, só estender um pouquinho, tem a questão do metrô. Né? Do VLT. O metrô leve, o monotrilho, que vem para São Bernardo... É monotrilho? É monotrilho. Definição é um projeto do prefeito Luiz Marinho. Eu sei que tem alguns aí que... O Levi Fidelis veio aqui e disse que isso é cópia do aerotrem. O aerotrem era mais complicado, né? Mas o monotrilho, esse projeto, é do prefeito Luiz Marinho, não é de quem surfa nas notícias, né? Tem uns aí apresentando, aqui vai ter a estação. Nessa hora, não é, Evandro? Todos querem ser o pai da criança. Exatamente, né? Então, esse projeto é dele. Ele foi falar com o governador na época, que era o Serra, conversou com o Serra na época. O Serra falou para ele que era para fazer, para antecipar o projeto, estava previsto para 2025. Né? Ele falou, não, eu antecipo se você fizer o projeto fundamental. O prefeito falou, então eu vou pagar o projeto fundamental. Pagou o projeto fundamental, levou para o Serra. Falou, olha, está aqui o projeto fundamental. Falou, tá bom, se você conseguir agora o dinheiro com o governo federal para fazer o projeto básico, eu faço. O Marinho foi no governo federal, voltou e falou, está aqui. O dinheiro foi depositado direto na conta do metrô. Foi feito o projeto básico. Falou, agora você tem que fazer. Aí, mas se você conseguir, aí já não era mais o Serra. Já era o Geraldo. Já era o Alckmin. Se você conseguir recursos do PAC, o Marinho falou com a presidente Dilma, conseguiu recursos do PAC. Então, esse projeto é do prefeito Luiz Marinho. Quer dizer, o Marinho... executado pelo governo do Estado, mas do prefeito Luiz Marinho. Exato. Bom, nessas horas a gente tem que perceber que os interesses partidários não podem sobrepor os interesses, né, da sociedade, é evidente. Agora, essa questão da negociação, né? Parece ser uma habilidade do Marinho que eu acho que é resquício da época do sindicato, né? Tava acostumado a negociar. Claro que nem todo sindicalista é assim, mas ele acaba se destacando aí entre os prefeitos, tá certo? Bom, Leila Benedetti. Oi. Tudo bom? Tudo, você. Eu quero saber se tem mais comentários aí, mensagens de carinho para o Evandro de Lima. Bem, por enquanto tem pergunta. Tem o Aparecido perguntando se é verdade que as empresas estão voltando a esse São Bernardo. Porque durante um tempo elas caíram fora, né? Tá voltando mesmo? Não, na verdade elas não saíram fora. Existe um movimento de adequação. Isso é inerente em todas as cidades. Algumas empresas saem, outras vêm para o lugar. Sim. Né? Ou algumas se adaptam, algumas diminuem e querem ir para um outro lugar, ou algumas... Enfim, isso é um movimento contínuo, né? De saída e entrada. Né? Aí você fala assim, mas nós estamos focados no segmento automotivo. Claro, nós temos muita coisa do segmento automotivo, nosso parque metal mecânico é muito grande, né? Mas você tem os serviços crescendo o tempo Sim. todo, lojas entrando e saindo, supermercados vindo para cá. Então você tem outros tipos, né, de serviços que vão substituindo a chamada indústria tradicional. Você pegar a Volkswagen há 20 anos atrás, 30 anos atrás, tinha 40 mil funcionários, hoje ela tem 20. Né? Uma Atento tem 18 mil funcionários. Trabalha 3 turnos. E geralmente os funcionários da Atento não moram em São Bernardo. Não, então você tem isso está em constante movimento, né? A saída e a entrada. Sai uma fábrica, entra um serviço, ou entra uma outra fábrica. Agora, essa questão dos caças, por exemplo, vai gerar muita coisa em São Bernardo, não diretamente, né? Você fala, mas sei lá, são 200 empregos na fábrica, mas o que vai ser criado no entorno disso a fábrica já está instalada? Ela vai não, ser... vai estar instalada ainda, não está ainda, né? Mas será que, então, isso vai gerar empregos indiretos e inaugura uma nova era, né? Sim. Você sai um pouco da indústria automobilística, você mantém isso, mas você amplia também com o parque metal mecânico, que serve para atender a indústria aeronáutica e vai crescer demais esse ramo agora aqui. Né? Quer dizer, foi proveitosa essa viagem do prefeito Luiz Marinho até a França, né? Para trazer aí mais uma empresa
para São Bernardo do Suécia, Campo, tá certo? E na questão do aeroporto ficou claro que já se iniciou aí as mobilizações em torno da instalação. Agora, é voz corrente também, né? As pessoas, elas questionam, mas São Bernardo talvez seria o local ideal da construção de um aeroporto, né? Por ser topo de serra. Agora, é evidente, né, que os técnicos vão avaliar isso, né? Existem aeroportos no mundo que estão localizados em pontos muito mais críticos. Você pega Guarulhos, gente. Quantas vezes tem teto em Guarulhos? É verdade. Guarulhos, se fosse analisar assim, Guarulhos não teria um aeroporto. Não teria. Né? É teto fechado o tempo todo. E você tem instrumentos, né? O piloto aperta um botão, o avião desce sozinho, né? É verdade. Aeroporto Internacional de Cumbica, tá certo? Bom, Leila, tô vendo que tem muita gente hoje. Muita gente, tudo uma vez só. É. Bem, tem o Gilson Aparecido Miranda, um ex-funcionário da Volks, dizendo que ele se espantou, na época que ele trabalhava lá, ele se espantou com muitas empresas que estavam debandando para o interior. E ele disse que hoje o cenário está mudado. Ele está querendo saber por quê, esse cenário. Está mudado como? Bom, ele está dizendo que antigamente as empresas saíam, né? Hoje parece que está menos. Havia, Gilson, o seguinte, existe ainda, meio camuflado, mas existe, uma guerra fiscal inerente, né? O sindicato não atrapalhava nisso? Vou dizer que atrapalhava porque, assim, o sindicato tem uma função específica, né? E além de ensinar os funcionários a negociar, né, ele nos deu um presidente, né? Tá certo? É verdade. E deu um prefeito. Então, o sindicato tem aquela função dele. E óbvio que é muito novo, então não tinha muita como é que fala? Trazia uma certa preocupação com algumas empresas, mas no final se viu que não trazia problemas. Por isso que talvez não tenha mais este movimento. Agora, o que seduziu, né, Evandro, muitas das empresas, né, a se instalarem no ABC, sobretudo em São Bernardo, é um ponto estratégico, né? Da próxima capital, pertinho do porto, né? E o Porto Seco? Eu lembro que você era o homem, quando se falava em Porto Seco e São Bernardo do Campo, a imprensa toda corria para falar com o Evandro. Nós tentamos trazer... Respondeu pouca pergunta sobre o Porto Seco. Pouquíssima. Nós tentamos fazer muita ação em relação ao Porto Seco e continua, esse processo continua. Mas é complexo, né? A gente sabe que é um negócio demorado, né? Exato. Então, é isso. Muito bem, gente, o papo está excelente, mas nós vamos agora para mais um intervalo. O Evandro continuará aqui conosco. Lembrando que você daí de casa, mande a sua pergunta para a nossa querida Leila Benedetti ler. Muito bem. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. Muito bem, gente, voltamos aqui ao terceiro e último, e é último mesmo, viu? Último bloco do programa Quarto Poder Jovem, tá certo? Converso hoje com o Evandro de Lima, ele que já foi candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, já foi secretário de Relações Internacionais, atualmente é secretário adjunto da Cultura e também, para quem não sabe, ele é o vice-presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo. Você não tem tempo para lazer, para nada, né? É muita coisa, hein? Fala um pouquinho do trabalho da CDL, porque a gente sabe que é muito interessante isso. Dá para explanar um pouquinho, Evandro? Claro. Bom, as CDLs são as câmaras de dirigentes lojistas, né? É uma entidade que defende os lojistas, traz também uma série de serviços para que auxilie o lojista no seu dia a dia. A federação tem a obrigação de fomentar novas CDLs, né? E auxiliar essas câmaras para que elas possam, nas suas cidades, atender o comércio local. É uma entidade representativa, né, e que tem por trás o SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, que não é aquele da Associação Comercial, que era o SCPC, né, o SPC é da CDL, da Federação, na verdade é da CNDL, da Confederação Nacional, que quando as pessoas, os lojistas negativam, né, os maus pagadores, é ali naquele cadastro que ele fica inscrito, para que sirva de alerta para os outros comerciantes de forma geral. Então, as CDLs, elas atuam junto aos governos locais também, né, reivindicando ações, né, seja por mais segurança, recapeamento de rua, estacionamentos, enfim, ela tem a função dela específica para o lojista,
né, de trazer uma série de serviços para ele e representar esses lojistas junto aos governos locais e também ao governo estadual, ao governo federal. Do ponto de vista do governo estadual, nós temos uma luta que nós já iniciamos há um tempo, que é lutar pelo fim da substituição tributária para quem está inscrito no Simples, né? O pequeno lojista, né? O pequeno comerciante, ele geralmente está no Simples, né? Ele paga o seu imposto através do Simples. E a substituição tributária, ela cobra o imposto na origem. Sim, sim. Então, você compra uma caneta, você está pagando. Para a indústria, você, lojista, já está pagando o imposto, já está recolhendo. Só que essa caneta fica 5 meses para vender na loja. E quando você vende, você paga o imposto no Simples, de novo. Então, a gente quer que tire a substituição tributária para quem está no Simples, né? A substituição tributária não vai acabar, eu acho. Mas, pelo menos para quem está no Simples, ela precisava ser revista, porque o pequeno está pagando 2 vezes o imposto. Evandro, a gente está falando sobre a CDL e a maior parte do nosso público é jovem, né? Sim. Quer saber um pouco sobre a política. Então, um vereador vem aqui, ele fala o que é projeto de lei, moção, tal, fiscalizar o executivo. E o secretário também fala aí sobre as suas atribuições, tá certo? Agora, eu noto aqui em São Bernardo, vários jovens que querem abrir o próprio negócio acabam ficando reticentes por conta da violência. Como que a administração ela pode trabalhar para combater efetivamente a questão da violência que em São Bernardo do Campo parece que cada dia, né, a situação está mais periclitante? Na verdade é o seguinte, polícia é dever do Estado, não da Prefeitura, né? O governo do Estado é que tem incumbência de garantir a segurança, aquela segurança combativa, vamos dizer assim, né? A Polícia Civil é do Estado, a Polícia Federal do governo federal e a Polícia Militar é do governo do Estado. A GCM, então, é um complemento? A GCM, ela, na verdade, ela era apenas para atender aos próprios públicos, era para ela cuidar dos próprios públicos. Com o crescimento da violência geral, ela foi assumindo posições também na defesa do cidadão. Então, a GCM hoje ela é um complemento, ela faz ronda, né, ronda escolar, ela atua como a polícia, normal. Mas não são só essas ações, né? Você tem as ações educativas que são feitas, você tem a questão de iluminação pública, que ajuda do ponto de vista da segurança, você tem o monitoramento de câmeras, que é uma parceria que a Prefeitura tem. Então, existem, para quem não sabe, várias câmeras instaladas na cidade para garantir a segurança. Ele assaltou, mas ali na frente pega porque tem alguém fiscalizando. Saiu do papel, então, aquele projeto do Pronas? Saiu, já está funcionando. O piloto foi lá na Alvarenga, né? Exatamente. E tem todas as ações socioeducativas também que são feitas para que o jovem, principalmente, né, que está em situação de risco, não caia para o mundo do crime, né? Você tem várias instituições, inclusive, que ajudam na questão profissionalizante. Você tem Rotary Club, você tem a Padre Léo Comissária aqui em São Bernardo, você tem várias instituições, o Lions, que fazem ações socioeducativas e profissionalizantes, né? É evidente, essa questão das ações preventivas, elas acabam a médio e longo prazo aí diminuindo a criminalidade. E aí, Leilinha? Oi. Então, tem a Mariana Souza, da Mooca. Da Mooca, mesmo. Da Mooca. Perguntando sobre os resíduos sólidos, se eles vão sair do papel, e ela está perguntando também o que aconteceu com aquela febre pelo pré-sal. O pré-sal é uma coisa complexa, né? Ele vem sendo trabalhado, né? E a febre, na verdade, foi todo mundo falando, mas o trabalho continua. Todas as ações que estavam previstas estão sendo feitas, né? E nós aqui do ABC, e pela proximidade da Mooca, pode ser que tenha... Eu conheci essa Mari da Mooca no evento ali da Metodista, que o Tarcísio fez o debate com o Damo Schneider, tal. Ela é ambientalista, ela assina Le Monde Diplomatique. Muito interessante. Então, o pré-sal vai trazer grandes oportunidades para a região como um todo, não só para São Bernardo, né, para todo o entorno. Questão dos resíduos sólidos, nós temos aí em plena ação do projeto Drenar, né, que, como você falou, o Tarcísio que pilota isso daí. Acho que o maior programa da Prefeitura hoje é o projeto Drenar, vai impactar muito na cidade. Num primeiro momento, toda a obra traz transtornos, não tem como ser diferente, né?
mas está sendo feito, além da obra, toda a questão também socioambiental de recolhimento dos resíduos, do lixo, né? A gente tem feito ações por bairros da coleta seletiva, já está no 5º bairro, vai começar agora a coleta seletiva, que é muito interessante. Isso aí nós estamos ensinando a população a tratar o seu lixo como ele deve ser tratado para atingir a nossa meta, né, no final. Agora, é importante que verificar, e eu não sei se você vai poder, não sei quanto tempo mais a gente tem, o projeto Drenar é um projeto que vai mudar a vida de São Bernardo, para melhor, obviamente. Num primeiro momento vai trazer transtorno de obras, mas quando ficar pronto, até o próprio prefeito brinca, o Tarcísio também, que quando para de dar enchente, a pessoa fala assim, nossa, parou de chover, né? Não chove mais tanto, verdade, né? Não vi. Porque ele não vê que está embaixo ali, agora tem tubulação que não tinha. E precisa ter coragem, porque tem muito político que fala, eu não vou fazer porque essa obra não aparece e não rende votos, né? Agora, a questão dos resíduos sólidos, não só a coleta seletiva, compostagem e tal, acaba fazendo parte. O presidente Lula, em 2009, determinou que em 2014, né, o ano que nós estamos, né, não haverá mais lixões a céu aberto, né? Portanto, o aterro sanitário seria uma fase intermediária, né, até o processo final, que é tacar fogo, a incineração. Essa que é... Coragem, né? Mas em países desenvolvidos aí acontece, né? Tanto, acho que foi o consenso que teve naquele evento da Metodista, do Dan Mosch Schneider com o Tarcísio Secoli, né? Foi essa questão da incineração, tá certo? O Tarcísio veio aqui outro dia, explanou e tal, né? Ele que atualmente é secretário de Serviços Urbanos. E aí, Leila, mais perguntas? Sim. Ó, tem o Guilherme Dourado falando que nesse ano ele vai votar pela primeira vez. E ele está te propondo um desafio. Ele está perguntando, o desafio é, por que devemos votar no Evandro de Lima para deputado? E o que você faz de diferente? Na lata, hein? Na lata, mas eu não posso falar porque eu ainda não sou candidato, né? Eu serei, se eu passar pela convenção, eu pretendo ser, né? E como que fica a secretaria? Não, tem que sair 6 meses antes, tem que sair. Tá. Né? A lei determina. Certo. O que eu acho que não o Evandro, mas todo político tem que fazer de diferente, primeiro é seguir uma linha de atuação, né? Eu acho muito interessante você votar pela primeira vez e você tentar entender primeiro o que faz. Muita gente não sabe nem o que faz um deputado, né? Não sabe o que faz um vereador. Entender um pouco todo o trabalho que é feito pelos poderes legislativos, né? Que é propor leis, melhorias e tudo mais. Então, acho que você precisa ver primeiro nos candidatos que você pretende, talvez, votar, ver o perfil, ver a história desse candidato, ver o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, a experiência que ele tem, né, com o poder público, que isso é muito importante. Né? É muito importante saber a experiência administrativa que se teve. Mas é a primeira vez? Não importa, mas pelo menos saber se essa pessoa tem condição de tocar e defender aquilo que atinge diretamente você. Porque quando um deputado, um vereador, ele propõe uma lei, esta lei vai atingir diretamente a população. Então eu não vou desmerecer o Tiririca, que era o chamado voto cacareco, né? O voto, vou votar no Tiririca. Né? Voto de protesto. Que quando chegou lá, apesar de não falta, né? Ele vai em todas as surpreendeu positivamente. Ao plenário, que na verdade é obrigação de todo deputado ir. Né? Ele não consegue apresentar projeto, porque aí não passa na bancada. Então não é só isso, né? Tem que ter articulação, tem que saber conversar. Né? Agora, eu vou dizer uma coisa, como que é o nome dele? Vinícius? Dourado. É o Guilherme Dourado. Guilherme, o melhor candidato que existe é você. Né? Você é o melhor candidato que existe. Só você, que é jovem, no futuro vai poder transformar de fato esse país. Então, quando você ficar mais velho, se você quiser, se candidate, traga suas ideias, né? Pesquise a respeito, porque eu comecei a fazer política com 16 anos de idade. Meus amigos iam jogar bola e eu ia a idade dele, manifestar. Mas você é o melhor candidato que existe. Né? Venha para a política você, porque a política precisa de gente honesta, de gente séria. Né? Eu falo, quando eu faço as minhas palestras para os meus candidatos, que eu sou presidente de partido, né? Se nós tivermos uma chapa com 56 padres, nós vamos eleger um padre.
Se nós tivermos com 56 médicos, nós vamos eleger um médico. Se nós tivermos 56 bandidos, nós vamos eleger um bandido, tá certo? Então, as pessoas boas precisam entrar na política, né? As pessoas honestas precisam entrar na política, precisam se candidatar, precisam se submeter ao processo eleitoral, porque só assim nós vamos colocar o país porque na onde ele prática, precisa o que estar. acontece, Evandro, existe no Brasil, né, uma atmosfera geral de desconfiança. A juventude tende a imaginar que os políticos são corruptos, né, eles são venais, eles não resolvem nada. E é isso que eles pensam, né? A gente vê sempre, o programa está no ar aí há 3 anos e geralmente os comentários é com base nisso. Então é importante quando você ocupa um cargo público de liderança e você começa, né, aí a apresentar, né, ações, tá certo? Agora, o que eu queria saber, Evandro, é possível, nessa experiência sua na gestão Luiz Marinho, de 2009 para cá, elencar as principais ações, tanto na Secretaria de Relações Internacionais quanto na de Cultura, as ações mais relevantes Da minha gestão? da sua gestão? Bom, primeiramente, eu acho que estabelecer a secretaria, né, que não existia, né, dar as diretrizes para que ela fosse montada. Depois, eu acho que o evento com os embaixadores foi um evento muito interessante, né? Nós tivemos 3 ministros aqui, né, agora a presidente Dilma, que era ministra, participou do evento, né, o Alexandre Padilha, que tinha outra pasta, participou do evento, e o Samuel, que era de Relações Exteriores, participou do evento. Eu acho que esse evento botou São Bernardo neste mapa que precisava colocar. Acho que abriu muitas portas para muitas empresas conhecerem a cidade, e como você mesmo citou, nós estamos numa região privilegiada do estado, próximo de rodovia, próximo de portos, né? Através do Rodoanel você chega rapidamente no interior hoje, então o escoamento de produção ela é muito importante, a gente levou sempre isso, e na época o Rodoanel nem estava pronto ainda, né? E na cultura, eu tenho tentado fazer, eu estou na cultura desde fevereiro, né, do ano passado, tentado estabelecer um diálogo com todas as nossas, os funcionários que estão espalhados por vários segmentos da nossa cidade, e junto com o secretário Neto, né, fazer as ações que o governo sempre pede que a gente faça, né, os editais que a gente coloca, que isso é muito interessante. As pessoas, os artistas da cidade, hoje eles têm condição de ter, na cultura, hoje, um espaço para todas as linguagens culturais da cidade. Isso, para nós, acho que é o melhor, acho que é um legado que eu participei e que eu quero deixar. Muito bem, Evandro. Agora uma nota triste, infelizmente faleceu aí o nosso amigo Fernando Pinquiaro, né? Ele que era do PRB. Sim, né? Faleceu na noite de ontem, né? Precocemente, aos 57 anos de idade. E, por ironia do destino, no dia do seu aniversário, né? Fica aí, portanto, aí a nossa solidariedade a toda a família, tá certo? Bom, infelizmente aqui chegamos ao final do programa. Leilinha, cita rapidamente só o nome das pessoas. Então, tem o Augusto, Sônia, Nilza, Saulo, Adriano e mais um monte de gente. Infelizmente não dá aí para ler o nome de todos. Bom, Evandro de Lima, obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez, tá? Explana muito bem, fala muito bem. Queria aí ouvir as suas considerações finais, o público que está em casa. Bom, obrigado, Piola, Leila, toda a produção, ao Maurício, né? Obrigado a você, telenauta, que mandou as suas perguntas. Eu gosto muito de participar, eu acho que, como eu falei, o jovem precisa se interessar mais por política, né? O jovem precisa estudar um pouco o passado para saber o que acontece hoje, né? Saber alguns movimentos que foram feitos, as questões das manifestações, que ninguém me perguntou sobre as manifestações, Pois é. E são legítimas, mas elas estão descambando para um lado muito perigoso, que a liberdade foi conquistada pelos nossos pais, pode ficar em risco em relação a isso. Então, eu acho que o jovem precisa se interessar, é a mensagem que eu deixo, e no PTdoB, o PTdoB está de braços abertos para todos os jovens que quiserem se candidatar. Muito bem. Ele que faz parte de um bom time, né? Tem um secretário que é especialista, um adjunto também que entende, diferente de Santo André, né? O prefeito Grana veio aqui e disse que ia compor as secretarias, né? Seria uma combinação dos quadros técnicos com os quadros políticos, né? É evidente que a maioria foram os quadros políticos, e prova disso que é Raimundo Salles, é o secretário lá em Santo André. Mas fica aí, portanto, a dica para você saber votar melhor em 2016.
O Quarto Poder Jovem fica por aqui. Um grande abraço e até lá.